nome é Severino Francisco da Luz Filho, conhecido por Bill da Luz. Eu nasci e me criei no Engenho Lavagem, município de Paudalho. Portanto, eu sou paudalhense. E papai morou nesse engenho 20 anos. Ele era um pequeno lavrador. E depois, quando os senhores de engenho, os usineiros, começaram a tomar os sítios dos moradores, meu pai veio para a rua, aqui para Carpina. E foi aqui em Carpina que a gente se integrou, né, ao pessoal da Igreja Católica, que esse pessoal estava começando a organizar o sindicato com base nas encíclicas dos Papas, João 23 e outros. E aí a gente começou a se integrar nessa luta da organização e partimos para participar de cursos, essa coisa. E depois desses cursos, né, a ideia que a gente começou a conhecer o que era o sindicato, a importância do sindicato, a importância da organização dos trabalhadores, foi a partir daí que a gente começou a criar sindicato com muito sacrifício, porque tinha rejeição de todo mundo, rejeição do povo da cidade, até dos amigos da gente, né? Rejeitava isso, essa ideia. Tinha gente até que dizia que o sindicato era para tomar o que é dos outros, entende? Então a gente, com muita dificuldade, criamos o primeiro sindicato. E depois de criar os primeiros sindicatos, aí se viu que cada sindicato no seu município é fraco, é preciso ter uma federação que represente os trabalhadores no estado. E aí a gente partiu para organizar a FETAP, em 62. E a lei dizia naquela época que 5 sindicatos podiam criar uma federação. E quando a gente constituiu 5 sindicatos, a gente partiu para criar a federação. E se avançou muito, né? Conquistou as primeiras leis em favor do trabalhador em 63, em março de 63, a gente conseguiu, foi um avanço, os trabalhadores começaram a crescer, entendeu? Não só no estado de Pernambuco, mas em outros estados também. E a partir daí os patrões começaram a se angustiar, nunca ninguém viu isso, entendeu? E agora está se vendo isso. Quem nunca viu o trabalhador ter direito? O trabalhador não tem direito a nada. E agora está desse jeito, né? Para tudo que a gente fala agora, eles vão para a lei, tudo que a gente fala é para a justiça, entende? Aí veio o golpe militar de 64. Esse golpe de 64 foi exatamente a revolta dos patrões, fez com que houvesse união deles com os militares, né? E aí veio o golpe militar, e o golpe militar começou a massacrar os trabalhadores, intervir sindicato, muitos sindicatos nossos foram intervidos, e a FETAP quase que era intervida. A gente já tinha criado a CONTAG, a FETAP foi em 62 e a CONTAG em 63, a gente já tinha criado a CONTAG, em 64 veio o golpe, interviu a CONTAG, entende? E isso a nível de Brasil foi um retrocesso muito grande. Pois bem, e naquela época a gente sempre defendeu a unicidade sindical, quer dizer, eu estou colocando isso para chegar lá na frente na criação da FETAEP, né? Naquela época se defendia a unicidade sindical, um sindicato só em cada município. Não podia o sindicato de trabalhador rural e sindicato de assalariado. Isso enfraquecia, nosso entender, isso é um enfraquecimento da luta. O trabalhador rural, quem trabalha na enxada, né, como agricultor familiar, e quem trabalha na enxada como assalariado, entendeu? É um trabalhador rural. Então por que dividir? A gente sempre lutou muito em favor disso, né, dessa unicidade. E isso foi, né, foi se passando, terminou o golpe militar, depois veio, né, a democratização a partir de 79, greve, essa coisa toda, e tá, a gente continuou na defesa dos direitos dos trabalhadores, da previdência social, de todos os direitos dos trabalhadores, e dentro dessa lógica, né, da unicidade sindical. Só que a coisa foi mudando. Quando foi em 2012 para 2013, aí o entendimento da justiça mudou. Juiz aqui, juiz ali começou a entender não, que o interesse do trabalhador assalariado é um, o interesse do agricultor familiar é outro. O Poder Judiciário
nos deferiu por decisão judicial em alguns processos que nós não pode continuar representando duas categorias. Em razão disso, a nossa Confederação Nacional dos Assalariados nos orientou, os estados, que nós precisava fundar as federações de assalariado e os sindicatos de assalariado rural. Então esse foi o princípio. Mas o mais importante dessa organização dos assalariados foi esta FETAEP, ela ter nascido dentro da FETAP. Eu, na condições de diretor de assalariado da nossa FETAP, conduzi por dentro da FETAP o nascimento desta federação. E se a gente não tem feito esse processo, tinha outros que iriam fazer esse processo. Aí ficou na FETAP e a CONTAG começaram a pensar, ou a gente vai na frente, por dentro do movimento, a gente separa legalmente, como diz a portaria, e cria o sindicato de assalariado e reorganiza o sindicato de agricultor familiar, porque até aquele momento era o sindicato eclético, quer dizer, representava um e outro, entendeu? E tinha que ser rápido. Tinha que ser rápido porque quando os outros grupos tomassem conhecimento, ia organizar os trabalhadores e quando o processo chegasse lá, aí era organizado o sindicato de assalariado e o sindicato de agricultor familiar, entendeu? E aí o sindicato nosso ia morrer, não tinha mais validade. Ia valer aquele que foi criado depois da Lei 326. Aí foi um corre-corre, né, nesse Pernambuco todos. Isso foi em 2014, todo esse trabalho foi em 2014. E em 2015 se criou o sindicato de assalariado, no começo do ano, fim de 2014 para 2015, e em maio de 2015 se criou a FETAEP. Então a gente hoje tem essas duas organizações, a FETAP co-irmã da nossa FETAEP. FETAP representando a agricultura familiar e a FETAEP representando os assalariados, numa mesma estrutura, duas bandeiras de luta unidas para fazer a luta de enfrentamento. Isso foi muito importante de a gente poder continuar representando os assalariados no estado de Pernambuco. Então foi assim que se deu, na realidade, a iniciativa dessas duas instituições, FETAP e FETAEP, poder fazer o processo da organização. Nossos direitos vêm, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Esta FETAEP, ela foi fundada no dia 25 de maio de 2015 e no decorrer desses 4 anos estamos realizando este primeiro congresso estadual de trabalhadores e trabalhadoras assalariados e assalariadas rurais no estado de Pernambuco. Dizer da nossa alegria imensa de poder estarmos realizando este congresso. É com alegria, coragem e muita ousadia, características de quem acredita que a luta é para ser vivida e vencida. por quem acredita em um mundo melhor, Que a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Pernambuco, a FETAEP, realiza o seu primeiro Congresso Estadual das Trabalhadoras e Trabalhadores Assalariados Rurais de Pernambuco. Quanto à questão da iniciativa sobre a organização desse congresso, foi muito importante, porque esse congresso se deu com a organização na parceria da nossa FETAP, né? A parceria da nossa FETAP. E essa parceria ela foi tão importante porque a gente pôde ter a presença e a participação de aproximadamente 75 delegados e delegadas que o representam no estado de Pernambuco, 28 sindicatos filiados a esta federação. Então, essa organização do preparativo desse congresso foi também de poder a gente ter esses 28 sindicatos filiados a essa federação e poder esta federação representar no estado de Pernambuco cerca de 140 mil trabalhadores assalariados na região da mata, que é a cana-de-açúcar, e na região do agreste, que é a fruticultura do Vale do São Francisco. Esse congresso que acontece no momento de fundamental importância para a classe trabalhadora, de estar se organizando, se reorganizando num momento conjuntural que está muito ruim no Brasil, em Pernambuco e na América Latina e no mundo.
Precisamos nesse congresso estar junto da FETAEP, a FETAP, FETAEP, para que cada vez mais a classe trabalhadora, que somos da agricultura familiar e assalariamentos rurais, juntos nessa luta. Esse momento que está sendo tirado vários direitos da classe trabalhadora, um momento em que acontece que a FETAEP precisa cada vez mais estar muito forte na base, criando sindicatos, fortalecendo os que estão e tendo mais sócios para que fortaleça cada vez mais essa luta nessa região da mata, na região do agreste e do sertão pernambucano, que precisa se organizar cada vez mais, porque o momento requer cada vez mais os trabalhadores e as trabalhadoras organizados para enfrentar o capitalismo, para enfrentar os usineiros em que estão tirando os direitos do povo que é assalariado no campo. Então vamos estar juntos, vamos estar na luta para que cada vez mais essa resistência aconteça e aconteça uma resistência onde homens e mulheres sejam muito mais fortalecidos no campo e na cidade. Isso é um momento histórico que está fazendo um registro dos anos, dos mais de 40 anos de luta dos assalariados de Pernambuco. Para isso está aí nas paredes, né, o registro, a história, né, e até companheiro que passou na sexta história desse caminho. E para isso é muito importante a realização desse congresso, porque faz uma revisão, né, que a luta dos trabalhadores assalariados não começou agora. Vem de muitas longas, vem de muito sofrimento, vem de muitas batalhas, vem de muitos comandos de greve, vem dos comandos de grandes lutas desde muitos anos, desde 79, que essa salariada vem nessas lutas e vai continuar, porque nós não vamos deixar que esse governo que está aí retire o nosso direito e a gente continuar calado. Esse congresso é um congresso que a gente está repetindo, congresso que nós vem fazendo há muitos anos, esse congresso, fazia junto com as federações da agricultura familiar, está junto com a federação dos assalariados. Esse é o primeiro congresso, na verdade, dos assalariados aqui, trabalhadores rurais assalariados, e ele é muito importante, porque nesse congresso eles só vão tirar suas propostas, um encaminhamento, tanto para as lutas sindicais, como para a luta dos trabalhadores que tem que fazer atividade no sindicato e no campo, né, e na federação da FETAEP, como também a questão de propostas políticas que são discutidas nesse congresso e vai ser encaminhados às autoridades e o protesto que os trabalhadores estão fazendo com essas tentativas de mudança da nova presidência que o governo federal está tentando mudar e os trabalhadores não aceitam essa proposta como ela está sendo formulada dessa nova mudança da Previdência Social. Então, esses todos são documentos que vai juntar e reunir essas forças para que os trabalhadores encaminhem e digam qual é a posição do movimento sindical dos trabalhadores rurais de Pernambuco e do Brasil. Para a Central Única dos Trabalhadores participar aqui do primeiro congresso da FETAEP é um orgulho. A CUT Pernambuco tem o orgulho de ver esta categoria a cada dia mais organizada. Uma categoria que no final da ditadura militar fez muitas manifestações, enfrentou o patronato, notadamente na zona canavieira, e que para a gente esteve no mesmo patamar que as lutas que aconteceram no ABC Paulista. Portanto, é um prazer para a gente ver uma federação que é recém-criada fazer um primeiro congresso do tipo que a FETAEP está fazendo aqui em Carpina. Num momento importante de luta da classe trabalhadora contra os ataques, contra as ameaças advindas não só da Revolução Tecnológica, mas em particular advindas do governo federal. Uma reforma que tenta impedir a aposentadoria, uma reforma que retira direitos, uma reforma que aponta para a miséria. E fazer um congresso desse além de se contrapor a todo esse ataque da direita, é plantar, é regar o sonho de a gente construir uma sociedade justa, com alimentação saudável para todo mundo, com emprego, com moradia, com saúde pública, com educação pública, com infraestrutura, uma sociedade bem melhor do que a que nós vivemos, uma sociedade que seja fraterna, sem violência, uma sociedade que a classe trabalhadora deseja e que merece. Esse congresso é a reunião de muita história, é um congresso muito importante. Você tem duas categorias representadas aqui que são construtoras de muita riqueza e muita coisa feita no estado de Pernambuco.
os canavieiros, os trabalhadores da fruticultura. Aqui nós tivemos nesses 2 dias delegados e delegadas que dão continuidade a um legado que vem desde a opressora economia escravocrata da cana. Eles representam uma história e eles são construtores de uma história de geração de cidadania e de luta contra muita opressão, contra muita arbitrariedade. Por sua vez, os delegados e delegadas da fruticultura carregam também o legado de ter construído a organização de uma nova fronteira de assalariamento agrícola, que é a do Vale do São Francisco. Fazem uma convenção coletiva unificada com a Bahia e com Pernambuco, é um trabalho articulado. Então esse congresso é um congresso que contém muita história realizada e muita história por fazer. Sobretudo, história a ser feita na luta que todo trabalhador brasileiro hoje trava contra esse grupo grotesco e primitivo que assumiu o poder, de extrema direita, pretendendo ser milícia americana e defender milícias no país para suprimir direitos do seu povo, para combater a diversidade, para combater o estágio civilizatório de convívio entre mulheres, negros, índios, quilombolas, LGBT. Então, os trabalhadores que tiveram aqui reunidos e trabalhadoras fizeram muita história e vão ainda fazer muita história defendendo direitos, garantindo uma civilização que esse grupo que está no poder hoje atenta e ameaça diariamente. Mas nós vamos ser vitoriosos, os trabalhadores vão vencer, porque estão no lado certo da história, estão defendendo convívio, respeito mútuo, paz, direitos, Constituição, né? E, sobretudo, um país que seja mais igualitário e mais justo, o que a economia da cana nunca foi, e o que tem de justiça e de direitos foi exatamente produto direto da luta dos sindicatos e das lideranças que aqui estavam e daquelas que já se foram, mas que os ensinaram, que os antecederam. Então é um congresso histórico de quem fez história, de quem está fazendo e de quem vai fazer ainda mais na defesa da sociedade brasileira, na defesa do trabalhador da cana e do trabalhador da fruticultura também. Nós estamos aqui no primeiro congresso dos assalariados e assalariadas rurais, debatendo a conjuntura atual que estamos vivendo, um momento de muita dificuldade, um momento onde há uma ação muito forte do governo federal em cima das conquistas da classe trabalhadora, principalmente dos assalariados e assalariadas rurais, e nós que estamos no parlamento, estamos fazendo também um enfrentamento, levando esse debate para dentro da Assembleia Legislativa. Apresentamos a criação de uma comissão especial para discutir a reforma da Previdência, discutir as MPs, que hoje tem um impacto direto na vida, né, dos trabalhadores assalariados, e que nós, como movimento sindical e sendo resultado dessa base que chegamos à Assembleia Legislativa, precisamos estar sempre presente na luta dos trabalhadores, né, defendendo esses direitos, defendendo essas conquistas e defendendo que o movimento sindical permaneça, continue, porque a tentativa também é de acabar com o movimento sindical, e nós estamos aí fazendo essa defesa da importância que tem o movimento sindical para a classe trabalhadora, para o Brasil. Muitas políticas públicas que hoje nós temos foram resultado da luta social, da luta das organizações organizadas, do movimento sindical. Então, estar no congresso como esse, sem dúvida nenhuma, é muito importante, porque daqui vão sair muitas contribuições que ajudarão a gente poder avançar e lutar cada vez mais para conseguir garantir que os assalariados e os trabalhadores também rurais possam permanecer trabalhando, produzindo, mas tendo também os seus direitos garantidos. Por isso que essa relação entre FETAP e FETAEP ela é muito importante, porque nesse momento onde a classe trabalhadora precisa estar unida, né, Pernambuco dá uma grande demonstração de unidade das suas duas importantes organizações e dessas duas categorias. Quero ouvir a voz do povo, quero ver todo o povo acordar, descobrir dentro da realidade que a semente da verdade está querendo germinar. Esse congresso, ele tem uma pauta importante, né? Primeiro, ele, por si ser um primeiro congresso,
Segundo, por ter uma pauta importante de a gente poder estar trabalhando no Congresso 3 grupos de trabalho para o debate e o caderno, o documento base para poder formalizar os anais do Congresso. Estamos construindo uma pauta, um caderno de texto belíssimo, com teses, com debates, que vem para fortalecer esta organização, que foi fundada há 4 anos e que chega agora para realizar esse grande congresso, frente a essa conjuntura política que estamos atravessando. E eu não tenho dúvida que esse primeiro congresso da FETAEP vai trazer para nós muitos direcionamentos políticos para fazer enfrentamento como plano de luta, para que nós possamos organizar a base, organizar os trabalhadores e as trabalhadoras a partir do seu local de trabalho, a partir da sua residência, do local aonde vive e onde trabalha. Então, para nós da FETAP, temos um carinho muito grande em participar desse congresso da FETAEP e desejamos muito sucesso para que possamos, no futuro, desenvolver tudo aquilo que foi planejado e pensado e deliberado pelos trabalhadores e as trabalhadoras rurais assalariados de Pernambuco. Ao fazer esse documento base para o Congresso, eu tive a oportunidade de ser uma das pessoas e uma equipe muito boa. E coube a mim fazer um processo de uma pesquisa de como é que essa categoria nasce. Aí me veio na cabeça, ora, quando é que começa a se plantar cana em Pernambuco? Final do século XVI, início do século XVII se fortalece. Peraí, se eu estou falando século XVII, então eu estou falando de assalariados? Não, eu estou falando de escravos, pessoas escravizadas, africanos que vieram ao Brasil tirados da sua terra. Peraí, então eu posso caracterizá-los como sendo a gênese, o início dessa categoria? Sim. Então o trabalho no corte de cana começa anteriormente. E ele, mesmo após a abolição, 1888, você vai ter uma mão de obra predominantemente negra, ou parda ou preta. Esse congresso, a cara dele é negro. A gente olha para o congresso e ele grita para a gente, olha, nós somos pessoas que nossos ancestrais foram aqueles africanos escravizados. Olha só, aí quando você olha aqui a Zona da Mata, por exemplo, a maior expressão cultural é o maracatu rural, que vem desde o corte de cana, quando esses trabalhadores estavam na condição de escravos. Então, nós estamos falando de um congresso que buscou resgatar a identidade. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Esse congresso ele foi tão importante porque nele também a gente esteve fazendo o debate, formando uma mesa na participação das companheiras mulheres assalariadas e assalariadas rurais. Aonde nessa mesa esteve Betânia, da SOS Corpo do Estado de Pernambuco, a nossa deputada estadual Tereza Leitão, a presença da companheira Adriana, da companheira Genuzi, companheira Cristiana e também a companheira Leninha, que esteve presente também nessa mesa. E essa mesa, ela foi tão importante para as companheiras, porque ela pôde estar debatendo o tema das marchas das margaridas para os preparativos e a pauta das mulheres a ser apresentada ao governo federal, que vai ser realizada agora no mês de agosto. Então esse foi um tema bastante importante. Para nós está sendo mais uma conquista, com esse retrocesso todo que está acontecendo, e a gente estamos hoje encerrando o nosso primeiro congresso. Dizer também da importância que tivemos durante toda essa discussão, que foi a mesa, a mesa com a participação das mulheres. As mulheres agricultoras e também as mulheres assalariadas. E o tema que foi abordado, que é a oportunidade, de fato, a pauta das mulheres assalariadas rurais na Marcha das Margaridas.
Isso para nós é muito forte, é uma importância muito grande, com todos os participantes que tiveram e, assim, atento com a luta, de estar abraçando a causa que é das mulheres, principalmente uma assim, mais sofrida, né? Que é as mulheres assalariadas rurais, como você viu, que ainda não está muito pequeno o reconhecimento das mulheres assalariadas rurais. Por isso, para mim, como mulher assalariadas rurais, este congresso foi de total importância para a nossa categoria num momento como esse. Esse primeiro congresso da FETAEP, ele traz um caráter muito significativo para a organização dos trabalhadores assalariados e assalariadas rurais aqui do estado de Pernambuco. Nesse primeiro congresso, onde a gente identifica que mais que nunca precisamos fortalecer a nossa classe trabalhadora. E os agricultores familiares aqui do estado de Pernambuco, através da FETAP, sempre envolvidos, sempre empenhados junto à nossa Federação de Assalariados e Assalariadas Rurais, porque entendemos que a gente, nesse momento, mais que nunca, precisamos unir forças. E, sem dúvida alguma, uma coisa que muito destaca e muito marca nesse primeiro congresso da Federação, da FETAEP, é justamente o que está trazendo o debate das mulheres assalariadas rurais para dentro dessa estrutura. Então, tivemos nesse congresso uma mesa específica onde debateu sobre a estrutura, dentro dessa lógica de como trazer as mulheres para dentro da federação não só, mas cada vez mais visibilizá-las dentro do trabalho assalariado. Ainda tem uma luta muito grande pela frente, sem dúvida alguma, mas esse primeiro congresso ele é esse marco de organização do assalariamento rural aqui no estado de Pernambuco, mas também de dar visibilidade às mulheres trabalhadoras assalariadas rurais, em construção inclusive da nossa 6ª Marcha das Margaridas, que este ano também, 2019, tem aí essa missão de poder estar trazendo o debate das mulheres do campo, das águas e da floresta, mas sem esquecer as nossas companheiras assalariadas rurais dentro desse processo. Então, parabenizar a FETAEP e dizer que a FETAP e a FETAEP vão caminhar juntas aí por muito tempo, lutando a favor dos trabalhadores e trabalhadoras rurais desse nosso país. A gente tem muito desafio pela frente, Primeiro desafio é um governo que foi eleito com voto, mas não foi eleito com o voto dos trabalhadores e as trabalhadoras rurais. O segundo desafio é o que está posto quanto às ameaças dos ataques de direito. Exemplo, a MP 871, a MP 873, que vem tentando ferir a Constituição no artigo 8º pela liberdade do trabalhador pagar a sua mensalidade em folha. E a reforma da Previdência Social, que eu não chamo reforma, o governo diz que é uma nova Previdência, eu chamo de deforma, porque aquilo que a gente reforma é aquilo que está indo para ser melhor. E nessa reforma, que é a PEC 06, a proposta de emenda à Constituição, vem o foco de tentar elevar a idade da trabalhadora assalariada rural de 55 anos para 60 anos. Então, essa PEC 06, ela é a PEC da maldade, porque ela tira o direito de quem ganha um salário mínimo, ela tira o direito de quem ganha pouco, porque o governo não vai tentar fazer uma reforma para tirar direito de quem ganha mais. Mas para isso, diante do que está posto nesses desafios, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar na luta, a gente precisa ter saída para esses desafios. Desde 2017, desde a aprovação da reforma trabalhista, a gente vem assistindo o desmonte dos direitos, o desmonte das entidades sindicais, e nós sofremos vários golpes que o intuito do legislador, quando quis aprovar, e do governo Temer, foi exatamente acabar com as nossas entidades. Então eles criaram formas de representação paralela nas empresas, eles retiraram algumas obrigações de assistência do sindicato aos trabalhadores. Um exemplo claro disso é a homologação do termo de rescisão do contrato de trabalho, e eles retiraram também a fonte de custeio, que era o imposto sindical, que deixou de ser obrigatório para ser facultativa.
mesmo com esses ataques, mesmo suprimindo o direito dos trabalhadores, mesmo criminalizando os movimentos sociais e o movimento sindical, várias entidades sindicais fortes conseguiram sobreviver a esses 2 anos. Uma delas é a FETAEP, e a FETAP também, por que não dizer. São 2 entidades que, apesar de todas as dificuldades, elas conseguiram se manter firmes, conseguiram barrar a reforma da Previdência ainda no governo Temer, então era preciso fazer alguma coisa. E esse governo não entrou para brincar e continua a série de ataques. Então o Congresso é uma reafirmação de compromisso, o Congresso é uma definição, é uma aprovação de uma definição de estratégia sobre quais serão as principais pautas dos anos que a gente vai viver agora, infelizmente, com o governo Bolsonaro, e também uma demonstração de força. O que a gente está dizendo para quem é contra os trabalhadores, para quem é contra as entidades sindicais, é de que nós estamos aqui firmes e fortes e vamos continuar. Então, do ponto de vista da simbologia política, esse encontro é importantíssimo. Por isso que a UITA está aqui. A UITA decidiu acompanhar o Congresso, dada a importância histórica que o Estado de Pernambuco tem. A gente não pode esquecer a greve da cana em 1979, a gente não pode esquecer que a gente tem o Vale do São Francisco aqui, que envia muito produto para a União Europeia, para a Alemanha, e a UITA sempre fez esse trabalho de denunciar ao mundo os problemas que existiam aqui. Então a UITA vem para esse congresso reconhecendo a importância da Federação de Pernambuco, do Estado de Pernambuco, e se coloca à disposição para ajudar nesse momento tão difícil que os trabalhadores da América Latina vivem, os trabalhadores do mundo. É com muita satisfação que a gente vem participar do primeiro Congresso dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Assalariadas Rurais, no momento em que o país vive uma crise política, ideológica, não é? E que nos coloca numa situação de extremo enfrentamento para esse momento. A educação popular ela vem contribuindo muito nesse momento do movimento sindical desde a sua origem, não é? E nesse momento, principalmente, aonde a educação do campo ela é desfolhada, descartada das prioridades deste governo. O ataque à educação de uma forma geral é uma estratégia geral desse governo. E esse congresso vem apontar estratégias que a gente pode dizer fundamentais para a formação do homem e da mulher do campo e para os enfrentamentos que a gente tem, e os enfrentamentos que nós precisamos ter diante dos novos desafios que está sendo colocado. É construir o inédito viável dentro da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Começamos o congresso pautado em 3 eixos: a questão da garantia de direitos dos assalariados e assalariadas, a questão da representação e da organização sindical e também com foco na questão da sustentabilidade financeira. Foi um congresso também que a gente teve que pautar algumas reformas, incluindo a reforma do Estatuto Social da FETAEP. Tivemos também algumas falas e importantes deliberações para plano de construção da gestão do próximo mandato, que vai de 2019 a 2023. São metas e ações que a gente vai agora, nesse novo mandato, a diretoria vai colocar em prática. E tivemos também a participação das mulheres do campo, onde foram avaliadas os desempenhos e os desafios que as mulheres do campo, sobretudo as mulheres assalariadas rurais, têm para galgar nesses próximos anos. Então é com muita satisfação que a gente participa desse primeiro congresso, um congresso que foi muito importante, principalmente para garantir a identidade da FETAEP, uma federação que nasceu há pouco tempo e que já teve tantos desafios e que continua ainda daqui para frente enfrentando esses desafios, mas com a certeza de que estamos no caminho certo, que este é o caminho que a gente precisa trilhar, fortalecer cada vez mais a participação das mulheres trabalhadoras assalariadas no campo e também dos homens trabalhadores assalariados no campo. Então os desafios estão postos e nós estamos aqui juntos para assessorar no que for necessário e que for preciso para que essa federação cada dia mais se fortaleça. Esse momento, esse congresso agora está sendo uma importância muito grande
porque a gente vem trabalhando a nossa pauta e ele quando ele veio, a federação em si, com o primeiro ano de mandato, em todo esse processo, esse retrocesso político que está tendo a respeito da reforma trabalhista, esse aspecto que está vindo aí, a 871, a 873, que foi a última que lançaram agora, tirando direito do trabalhador, mesmo assim, eles não conseguiram enfraquecer o movimento e dessa forma que a gente está criando mais força para ir para a batalha e para o enfrentamento, e a gente está aqui preparado, porque nós somos assalariados. A partir do momento que o trabalhador ele está ali, unido e decidido ir para o enfrentamento, mostrando a esse governo que ele não nos representa de forma legítima, foi um governo que está aí só tirando direito toda a classe trabalhadora, não só assalariado, como em toda a classe. O que mais importante para nós é esse primeiro momento, que a gente está construindo mais uma pauta, que a gente vai trabalhar junto, FETAP, FETAEP, sindicatos, trabalhadores, por mais esse quadriênio durante esse longo ano que é até 2023, que é um processo que nós estamos tendo. E esse ano é um ano mais importante para nós ainda. Viemos do ano anterior, que foi 2018, saímos e mostramos a ele que mesmo com todo enfrentamento após uma reforma trabalhista, o trabalhador assalariado mostrou-se governo que não tinha medo de buscar o seu direito e brigar por ele. É tão tal que a gente fomos para uma greve, participamos por 3 dias de greve, passamos por uma difícil negociação, mas a gente conseguiu manter os nossos direitos. E, entre outros, perdi algum direito, sim, Maurentina, que já não era mais direito pela reforma trabalhista que já tinham tirado. Mas os demais, a gente conseguiu manter o direito nosso e mostramos esse governo que a gente estava preparado para o que desse e viesse. E esse ano é um ano que a gente vai buscar mais ainda, trabalhando uma pauta para a Marcha das Margaridas em agosto. A gente está indo em marcha a Brasília para buscar o direito do trabalhador e trabalhadora assalariada, principalmente as mulheres, que essa PEC que vem aí afetou diretamente nas mulheres trabalhadoras assalariadas rurais. Se você for buscar, a lei está dizendo que o sindicato dá. A importância da realização desse congresso, ele também se deu pela eleição de composição de chapa única, aonde houve uma unidade nas 3 regiões do estado, Mata, Agreste e Sertão, e a gente poder ter uma composição de unidade, uma composição de chapa única. E finalizar esse congresso, né, podendo ter os delegados e as delegadas sindical votando. Então isso que é importante. E ter a presença de todos os delegados votando. Então essa diretoria ela foi eleita. E dizer também de como foi importante esse congresso. Foi poder os trabalhadores assalariados e assalariadas rurais poder nos conduzir por mais um mandato do quadriênio 2019-2023. Eu na condições de presidente dessa federação. Então me sinto muito honrado pela confiança dos delegados e delegadas que nos elegeu reconduzindo ao mandato na condições de presidente nesse quadriênio ano 2019-2023. Então essa foi a importância da participação do Congresso de ter o acolhimento de todos e todas aqui presentes. Estavam inscritos 75 para votar, votaram 74, 72 votaram certo, sim, né? E 2 votaram em branco. Então, 74, percentual de 97% dos delegados votaram aprovando ou elegendo uma nova diretoria para o quadriênio da FETAEP. Companheiros e companheiras, quero aqui nesse momento fazer os nossos agradecimentos a todos e todas aqui presentes pela confiança e o respeito que esse congresso, primeiro congresso estadual de trabalhadores e trabalhadoras assalariados rural, nos elegeu para o quadriênio ano 2019-2023.